na parte de segunda-feira. Guerra no céu. Josué entendeu que aquela batalha era parte de um conflito muito maior. O que nós sabemos sobre o grande conflito no qual o próprio Deus está envolvido? Vamos ler novamente Apocalipse capítulo 12 e os versos 7 até o verso 9. Aqui diz: então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Meu querido irmão, podemos ler também sobre este conflito cósmico, este grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Podemos ler também Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 e os versos 12 a 14. Leia comigo. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Deus está falando com Satanás. É um diálogo entre Deus e Satanás. E ele diz: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Você que dizia ser a estrela da manhã, você que se intitulava filho da alva, como você caiu do céu? Veja como é que você foi lançado por terra, você que debilitava as nações, você que pensava assim: subirei ao céu. Você que dizia no seu coração, não é? Exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás, ele queria ser como Deus, mas anjo é anjo, nunca vai ser Deus. Você e eu somos seres humanos, nunca vamos ser deuses. Queridos, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, mas não somos deuses. Anjos não são deuses e Satanás queria ser Deus, queria ocupar a posição de Deus. Por isso ele se levantou contra Deus. Ele foi derrubado, lançado por terra. Lemos também a história da rebelião de Satanás em Ezequiel capítulo 28. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28, vamos ver os versos 11 até o verso 19. Leia comigo, Ezequiel 28, versos 11 a 19. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Obviamente, quando você lê aqui, você já percebe que, embora comece falando do rei de Tiro, você já percebe que não é o rei de Tiro. Aqui é uma aplicação direta a Lúcifer, ao anjo que foi criado perfeito, mas que se rebelou contra Deus. Por isso está dizendo no capítulo 28, verso 12, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Obviamente, não está falando literalmente do rei de Tiro, e sim é uma referência a Lúcifer, que foi criado perfeito. E o verso 13 diz: você estava no Éden, jardim de Deus. Obviamente, o rei Tiro literalmente nunca esteve no Éden, não era perfeito e não esteve no Éden. É uma referência clara a Lúcifer. Diz o verso 13, você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim. Aqui está claramente identificado quem é este personagem de Ezequiel capítulo 28. O rei de Tiro era somente uma representação dele, de Lúcifer, porque diz aqui o verso 14, você era um querubim. Lúcifer era um anjo querubim que estava na presença de Deus, era o anjo da guarda de Deus. Verso 14, você era um querubim da guarda, que foi ungido, eu o estabeleci, você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes.
Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Lúcifer foi criado perfeito, diz aqui o verso 15. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado. Queridos, Deus criou um anjo perfeito, porém com livre arbítrio. Você também, lembre-se da história de Adão e Eva, que foram criados perfeitos, porém com livre arbítrio. Deus não tira a liberdade de escolha dos seres santos e nem dos pecadores. Todos temos a liberdade de escolher de que lado vamos estar, do lado de Satanás ou do lado de Jesus. E o verso 16, na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Verso 17, você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Aqui no capítulo 28 de Ezequiel, fala que Lúcifer foi criado perfeito como um anjo querubim, e ele pecou. O pecado surgiu, nasceu no coração de Lúcifer, e que ele foi lançado por terra. E aqui fala no final do capítulo 28, no verso 18, fala que ele vai ser destruído, ele vai ser queimado. Aqui diz um fogo eu fiz sair do meio de ti. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Meu querido irmão, aqui mostra como surgiu Satanás, o Lúcifer que se tornou Satanás, inimigo de Deus, e qual será o fim dele? Ele será destruído, consumido por um fogo que vai sair de dentro dele. Meu querido irmão, aqui mostra a vitória de Deus. De que lado você está? Deus povoou o universo com criaturas responsáveis a quem deu o livre-arbítrio, um requisito indispensável para que exista o amor. Essas criaturas podem escolher agir de acordo com a vontade de Deus ou contra ela. O anjo mais poderoso, Lúcifer, rebelou-se contra Deus e levou consigo um terço dos anjos. Isaías, Ezequiel se referem à origem deste conflito, em Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. Existem vários indicadores claros no texto da Bíblia que apontam para uma realidade que vai muito além disso. É dito que o rei de Babilônia, em Isaías capítulo 14, estava no céu. Ali, o rei de Babilônia está representando Satanás. Assim como em Ezequiel capítulo 28, o rei de Tiro representa Satanás. Em Isaías capítulo 14, quando fala que o rei de Babilônia estava no céu, perto do trono de Deus, e o rei de Tiro morava no Éden, como também era querubim da guarda no Monte Santo de Deus, nada disso é verdade sobre os reis de Babilônia, literalmente, e também o rei de Tiro, como sendo o rei literal. Quando você lê Daniel capítulo 10, versos 12 a 14, você percebe que os anjos do mal tentam impedir os propósitos de Deus, atrapalhar os planos de Deus, mas Deus é vitorioso. É à luz dessa conexão entre o céu e a terra que precisamos entender as guerras de Israel ordenadas por Deus. As guerras de Israel eram manifestações terrenas do grande conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, tudo em última análise com o propósito de restaurar a justiça e o amor de Deus em um mundo caído. Meu querido irmão, entenda as guerras de Israel não como guerras de Israel, mas guerras que pertencem ao grande conflito entre o bem e o mal. Por isso são chamadas guerras de Deus. De que maneira vemos no mundo ao nosso redor e em nossa própria vida a realidade dessa batalha cósmica entre o bem e o mal? Você e eu sentimos na nossa própria carne. Você vê lutando dentro de você o bem e o mal. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, diz assim:
O bem que eu quero fazer, não consigo fazer, e o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Queridos, existe uma guerra dentro de nós, porque a natureza pecaminosa que nasce conosco e a natureza santa e espiritual de Jesus que nos é dada quando nós abraçamos Jesus como Salvador. Existe este conflito entre a natureza santa de Jesus, implantada em você pelo Espírito Santo, e a natureza pecaminosa que já nasceu conosco do nascimento materno. Essa guerra, este conflito existe, mas Paulo disse, graças a Deus por Jesus Cristo. Romanos capítulo 7, verso 24. Graças a Deus por Jesus Cristo. É o grito de vitória que Paulo deu. E agora, Romanos capítulo 8, verso 1, ele diz, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O grito da vitória de Paulo precisa ser o grito de vitória seu e meu. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. Aleluia!